Boa tarde de domingo. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo, nossa leitura do livro de Apocalipse. Nós fizemos uma inversão aqui, conforme eu anunciei, falando da queda da grande Babilônia e também antes falando da besta, do anticristo, do falso profeta, das duas bestas que se levantaram, da Babilônia, o sistema antirreligioso, um sistema de falsa religião, que é um dos sustentos da atividade do anticristo nesses dias que são mostrados aqui na palavra de Deus. Nós invertemos a ordem na sequência natural aqui do livro, com o objetivo de deixar sempre claro que o derramar da ira de Deus não é uma ira pela ira. Não há um prazer em Deus em promover essa ruína. Deus está revidando, Jesus Cristo está tomando de volta o que ele conquistou, que é dele por direito, que é o direito de reinar sobre a sua criação totalmente e inteiramente. Então, o reino da besta, de Satanás, do anticristo, do falso profeta, da falsa religião, está sendo atacado sim. E eu acredito que todos esses acontecimentos são também uma maneira do Senhor Deus chamar os seus para a postura adequada, para a religião correta, para a fé que resiste até o fim. Então eu acredito que há esperança, sim, para a humanidade que terá todas as condições de se converter ao Senhor e Cristo. Como exatamente essas coisas se darão, alguma coisa está aqui declarado na palavra de Deus e muitas outras coisas não estão, nós não sabemos, então não nos permitimos especular demasiadamente a respeito desses assuntos. Mas nós estávamos falando dos flagelos e a queda da Babilônia é o sétimo flagelo, tal qual os selos, as trombetas, né, há um derramar também dos flagelos. O sétimo e último flagelo aqui é anunciado como a queda da grande Babilônia. Nós podemos falar rapidamente aqui porque são os mesmos acontecimentos, ou uma dimensão mais intensa, ou uma sequência de acontecimentos, mas todos têm uma sequência natural, dos selos, das trombetas, dos flagelos, e também falamos dos ais ali. No capítulo 15 começa a falar dos 7 flagelos, e no 16 João fala: e aconteceu que eu vi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Alguns chamam também taças da ira. Ira é um dos atributos ou uma das manifestações da justiça. Deus se ira, sim, porque Deus é um Deus justo, e Ele, como Deus justo e todo-poderoso, Ele tem não só o direito, como a obrigação de fazer justiça, de realizar atos justos, de corrigir os erros nos quais a humanidade se embrenhou. O primeiro anjo aqui, o primeiro anjo a derramar a taça sobre a terra, nesse aspecto aqui, há uma separação. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Então, em um determinado momento, haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, como a Bíblia declara. E no derramar da ira de Deus, como ocorreu nos dias de Moisés, da libertação do povo no Egito, chegou um ponto em que Deus fez diferença entre o povo dele e o povo egípcio. E aqui o Senhor Deus faz uma diferença. Aqui o ataque é contra aqueles que estão pactuados com Satanás, aqueles que estão de mãos dadas com o anticristo, aqueles que aderiram à falsa igreja, a não igreja. O segundo anjo derramou a sua ira sobre o mar, e ele se transformou em sangue. O terceiro derramou a sua taça nos rios e fontes, e elas se transformaram em sangue, ou seja, a diminuição
da água potável vai chegar ao limite. E a diferença aqui, o interessante aqui, como nós vimos também em todo o livro, é o anjo responsável pelas águas declara. Há um anjo responsável pelas águas, há anjos pelos ventos. Todos os fenômenos que nós conhecemos como naturais, atmosféricos, ou fenômenos da natureza, o texto sagrado apresenta como poderes da criação. E tem o Criador, o soberano Deus, como Senhor de toda a sua criação. Então, anjos são agentes de Deus para execução da vontade de Deus no que diz respeito à ordem dos poderes da criação, inclusive. Então, há anjo cuidando das águas, há anjo cuidando dos ventos, há anjos cuidando de todos os fenômenos naturais e atmosféricos, que não são descritos como forças da natureza, são poderes da criação. O Senhor Deus tem direito sobre eles. E um anjo declara: tu és justo, tu o santo que és e que eras, porquanto julgaste estes crimes. Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhes dás sangue para beber, pois isto é o que merecem. E do altar procedia a seguinte aclamação: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É importante que nós tenhamos em mente que esse senso, esse clamor por justiça é natural do ser humano. A natureza humana, o ser humano de um modo geral, qualquer lugar desse planeta, as pessoas sentem, entendem como que por instinto, quando estão sofrendo injustiça, quando os governantes, quando os poderosos estão agindo de forma injusta, quando as leis não são justas, as pessoas clamam por justiça. Toda a criação, de certa forma, clama por justiça. Perigoso é quando o indivíduo abandona esse senso de justiça, quando ele abre mão desse critério do que é correto, do que é justo, do que é agradável a Deus, por critérios outros, que tenha o objetivo que não seja de glorificar a Deus e de não fazer com que prevaleça a verdade de Deus. Deus abomina a injustiça, Deus abomina o homicídio, Deus abomina o roubo, Deus abomina toda forma de violência, de crueldade, de maldade. Deus abomina que pessoas poderosas se aproveitem de outras em estado de maior necessidade. São coisas abomináveis a Deus. E por outro lado, é agradável a Deus que se promova a justiça. País justo, sociedade justa, leis justas, né, agradam a Deus. E quando nós nos permitirmos abandonar desse critério de justiça, que também existe como que por um instinto no ser humano, é um péssimo sinal, é um mau sinal. Mas aqui, os inimigos do Senhor estão sendo atacados. O quarto flagelo. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e o poder do sol foi como que aumentado, ampliado. Ao sol foi permitido queimar a humanidade. Será um período de intenso calor. E as pessoas que não respeitam a Deus, que não amam a Deus, colocarão a culpa em Deus. De fato, é a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade pecadora, sobre os adoradores da besta, e nem assim eles se humilham, nem assim eles se dobram. Nós citamos do exemplo de Nínive, que com a presença de Jonas, né, sem nenhuma vontade de pregar a palavra de Deus para aquela cidade, do pouco que ouviram, e ao saberem da história de Jonas, do Deus de Jonas, se arrependeram, colocaram até os animais para jejuar. Até os animais jejuaram. E Deus não destruiu Nínive naqueles dias, nos dias da profecia de Jonas, porque o povo ouviu a palavra de Deus e se arrependeu. Aqui vemos um povo obstinado que não quer voltar atrás. O quinto flagelo aqui é sobre o trono da besta, como foi no Egito, a capital, onde vivia o faraó. O trono da besta ficará em trevas, e será uma aflição tão grande que os homens morderão as próprias línguas e também blasfemarão contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam provocadas por suas muitas feridas.
Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas para que pudessem glorificar ao Senhor. Hoje tem sido muito fácil, não posso falar em relação ao restante do mundo, dos países vizinhos, mas hoje tem sido muito fácil no Brasil qualquer um investido de autoridade pública, de cargos políticos, cargos eletivos, se apresentarem como religiosos. Isso tem sido, já faz de longa data. Até pessoas que não professavam religião, eu vi sendo declarados por religiosos como homens e mulheres ungidos por Deus para algum propósito que eles imaginavam ser o adequado. Isso é extremamente perigoso. Esse é um caminho muito triste para a Igreja de Jesus Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós devemos abrir os nossos olhos para a verdade, para a realidade, e tomarmos uma decisão em relação a que evangelho é esse que se pretende viver ou pregar. Porque se é colocado diante das pessoas uma possibilidade de uma igreja que se diz evangélica e ao mesmo tempo pactua com atrocidades, com aberrações, com violência, com insanidades, com ódio, isso, na minha opinião, é um caminho que trará péssimos resultados e consequências terríveis. Porque o que a palavra de Deus declara aqui é que o anticristo vai se aproveitar de uma infraestrutura, de uma grande estrutura de religiosidade, de religiões do mundo, da terra, que será como que um império, uma cidade de comércio religioso muito intenso, de atividade religiosa muito intensa, de atividade religiosa patrocinada pelo anticristo. Atividade religiosa supervisionada e com o aval do falso profeta. Então será a antirreligião. Mas se até mesmo esse sistema que o anticristo vai fundar, vai se aproveitar, ele vai se voltar contra esse sistema, que a Bíblia fala aqui, chama de Babilônia, imagina com relação a essas igrejas hoje, que nem sequer são a plenitude das igrejas do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, cuja liderança é altamente questionável em seu caráter, em seus propósitos, né? Que dão de mão muito facilmente, muito rapidamente a homens e mulheres que só falam que são religiosos, né? Ou que participam em períodos específicos de alguma atividade religiosa. Proporcionalmente falando, é o mesmo caminho. É o caminho da corrupção. Quando o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não está no decreto de legislação nenhuma. A lei de Deus está aqui na palavra de Deus, tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa edificação, para o nosso sustento, para a nossa devoção, para o nosso crescimento e para que nós consigamos atingir bons propósitos. Tentar criar um mundo com cara de sociedade religiosa é estupidez, é arrogância. Isso nunca deu certo, isso nunca dará certo. Só traz ódio da sociedade contra a religião, contra a fé. Isso tem sido visto através da história, oportunamente falaremos sobre essas coisas, mas agora vamos seguir aqui com o sexto flagelo. Um anjo derrama a taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio Eufrates se secam e elas se transformam no caminho para o Oriente, de onde virá um grande exército. A essa altura nós já sabemos pela palavra de Deus que o anticristo soltou 3 espíritos malignos que o apóstolo viu como semelhantes a rãs
E estes espíritos foram para os reis, os poderosos da terra, para convencê-los em armar um grande exército para marcharem contra o Senhor. O próprio Satanás sabe da batalha que haverá, ele sabe da derrota certa, mas ele é incorrigível. E ele se lança nessa aventura sem precedentes, arrastando com ele os que já eram dele, os demônios, e também boa parte da humanidade que não quis obedecer à palavra de Deus. Quando nós colocamos em xeque, em questionamento, as verdades centrais, as verdades fundamentais, os valores da palavra de Deus, nós corremos o risco de ficar à mercê dos diabinhos que estão aí mundo afora, tentando seduzir e tentando dominar. Vamos lá. Aqui, ó, o dragão. Observei saindo da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O mesmo poder satânico e demoníaco que estava sustentando o anticristo e o falso profeta, ele produz mais de si, né, que são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo. Eu já falei, os milagres de Satanás na prática são mentiras. São histórias elaboradas, são truques elaborados, são fenômenos artificiais. O diabo é o pai da mentira. O diabo é chamado de enganador. É o pai da mentira. Ele não tem poder para criar. Não há poder criativo em Lúcifer, em Satanás. Ele é incapaz de criar. Como ele também é incapaz de amar. Quando eu falo dos mandamentos do Senhor, um deles é esse. E certamente é o mais difícil. Porque se nós propusermos aqui, não sejamos exagerados, vamos falar de um período que é possível para jovens, adultos, pessoas até uma faixa etária avançada. Vamos fazer um clamor ao Senhor, vamos propor um período de jejum. 7 dias de jejum. Milhões de pessoas sobre a terra, se quiserem, são capazes de jejuar 7 dias. Vamos, nesse mês que se aproxima, orar todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Milhões e milhões de pessoas são capazes de orar pelo menos 1 hora por dia. Alguns já levantam um pouco mais cedo, num bater de joelhos no chão, já passa ali 1 hora, 2 horas e pronto, e acabou. Agora, se eu disser, o Senhor Jesus ordenou que devemos amar os nossos inimigos, aí eu vou perder muitos amigos. E Jesus não estava brincando quando disse isso. Porque tudo que Jesus fala tem a perspectiva de eternidade. Sabendo o que espera o pecado, sabendo o que está reservado para o pecado, para o pecador, sabendo o que está reservado para aqueles que não ouvem a palavra de Deus, tendo uma ideia, uma perspectiva bíblica do que é a ira de Deus e a condenação eterna, o amor de Deus derramado em nossos corações e em nossas vidas deveria, porque é poder suficiente para propor em nós uma vida de oração também em favor dos nossos inimigos. Porque os maus também amam os seus, foi o que Jesus ensinou. O criminoso cuida do filho, do neto, do pai, da mãe. Os maus também cuidam dos seus. Não só as pessoas boas cuidam dos seus, os maus também cuidam dos deles. Então nós temos que fazer alguma diferença. A diferença, eu não estou dizendo que ninguém deve ser um tolo, agir como um tolo. Não, se quiser me dar um tapa, pode me dar um tapa, me beliscar, me chutar. Não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos agir nesse mundo com sabedoria. Mas devemos agir com a sabedoria dada por Deus, pelo Espírito de Deus, acreditando que é possível
que pessoas que nós temos como difíceis ou impossíveis, ou endemoniados, ou seja lá o que for, ou inimigos políticos ou religiosos, sabendo que é possível para Deus, e esta é a vontade de Deus, que o Evangelho de Jesus Cristo chegue até eles e que o Evangelho de Jesus Cristo os converta em aliados, em irmãos. Não precisa necessariamente ser amigos, mas podem ser aliados na fé pela proclamação do reino de Jesus Cristo. Se nós deixarmos de acreditar que aquelas pessoas que hoje nos odeiam, se nós deixarmos de acreditar que elas podem ser alvo do amor e da misericórdia de Deus, a nossa fé não faz nenhuma diferença. A nossa suposta união com Cristo não faz nenhuma diferença. Porque enquanto nós estávamos debaixo do poder do pecado, toda a humanidade, como a Bíblia declara, Deus enviou o Salvador, e Cristo, que se fez homem, viveu debaixo da lei, nesse mundo de pecado, com o propósito de salvar pecadores. Pecadores. E nesse mundo, nessa vida, inimigos se levantam. Pessoas que, algumas têm prazer e se deliciam em prejudicar outras vidas. Mas não cabe a nós, no momento, julgarmos isso. O que nós precisamos enxergar isso, o que nós precisamos enxergar nisso é a oportunidade de vermos a glória de Deus resplandecer através da salvação de pessoas que estão num estado de corrupção talvez mais intenso do que outros. Mas eu não posso dizer que são inatingíveis pelo Evangelho. Se há uma coisa interessante aqui no livro de Apocalipse, é que ele marca a proximidade do fim, ele descreve os momentos finais, e, na minha opinião, ele descreve momentos gloriosos de fé, de esperança. E não precisa aguardar o pior momento da humanidade. Não precisa aguardar o pior momento da história. Hoje, o poder de Deus, o poder do Evangelho é o mesmo. É o mesmo no que diz respeito à capacidade de salvar e de livrar. Se nós permitirmos não sermos egoístas e mesquinhos com a nossa fé, acreditando que ainda hoje Deus pode levantar uma geração mais poderosa, mais capaz, mais útil a Ele, nós temos a obrigação de persistir na proclamação do Evangelho. E não, como alguns tentam fazer, agir como se o Evangelho estivesse destinado só a um pequeno grupo, a um pequeno núcleo, a uma parte de uma geração, e que só esses foram ou serão iluminados, só esses sabem o que fazer e como fazer. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós nos tornamos mais fortes e fortalecidos quando vemos outros sendo também ricamente agraciados. O Evangelho não permite egoísmo. O Evangelho não permite esse exercício de falsa santidade. Esse exercício de santidade sem amor ao outro, sem amor ao próximo. Se não há amor ao outro, ainda que não sejam aliados, ainda que sejam inimigos, é um evangelho fraquinho que se está vivendo. É um evangelho de gueto, né? É uma falsa resistência, né? Vivendo escondido nos seus cantinhos, como se não houvesse a chance de que a chama do Espírito, o poder da graça de Deus, possa usar essas pequenas pessoas, esses pequenos grupos, essas situações às vezes extremadas, para glorificar o nome do Senhor. Chegando aqui, vemos aqui a preparação aqui da batalha do Armagedon. Megido é um lugar muito interessante para os judeus, porque muitas batalhas ocorreram lá. Muitas vezes foram vencedores, algumas vezes foram derrotados, mas é basicamente um campo de batalha, uma grande batalha. E quando chegamos no sétimo flagelo aqui, como nós já
já anunciamos, ocorre o julgamento da grande Babilônia. Ela é julgada, ela é exterminada, e os exércitos do anticristo se preparam para uma batalha. Tá? Aí nós chegamos aqui no capítulo 19. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Aí fala aqui: Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aí João ouve, nós já falamos disso rapidamente, ele ouve algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que bradava: Aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. A hora das bodas é descrita aqui como a vinda do nosso Senhor e Cristo. O anjo manda João providenciar, escreve: Bem-aventurados que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. Estas são as exatas palavras de Deus. Bem-aventurados, bem-aventurados, felizes, felizes, felizes. Eu sou um dos que acredita que é possível ser feliz, muito feliz nessa terra, nessa vida, nesse mundo. E Deus nos concede dia após dia muitos motivos para nos alegrarmos, apesar de toda e qualquer aflição e dor. Mas feliz, feliz mesmo, bem-aventurado, como a palavra de Deus declara, é todo aquele, toda aquela que foi chamado para as núpcias, para o banquete das bodas do Cordeiro. João ficou tão impressionado quando viu esse anjo e com as palavras desse anjo, que ele se jogou aos pés num gesto de adoração, e ele foi rapidamente repreendido. Olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, os que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Por isso eu amo Apocalipse. Por isso eu amo Apocalipse. Apocalipse é o livro em que tudo que você aprende sobre os dons, sobre revelação, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, sobre a vontade de Deus, ele tem o propósito de formar em nós um caráter cristão. E o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Se não glorifica o bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não é profecia. Pode até acontecer, mas não é profecia, não é palavra de Deus. Não está de acordo com o propósito de Deus, não está dentro do plano de Deus para a salvação. Nisso muitas pessoas são enganadas. Não estão buscando profecias, estão buscando respostas, e às vezes resposta que as permitam burlar a palavra de Deus. Sabe que não pode, sabe que não deve, sabe que é pecado, sabe que não vai trazer bons resultados, sabe que as consequências serão terríveis, mas sempre estão tentando o Senhor e Deus, e provocando os que conhecem a palavra de Deus e os que têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, sempre estão provocando para ver se consegue uma desculpa para não obedecer. Por isso os pastores, os ministros do Evangelho, servos de Deus, sempre têm que permanecer fiéis às verdades básicas, simples e fundamentais. Aí a pessoa fala: mas e o meu caso? O seu caso é a maneira através da qual você está vivendo uma circunstância
em que você está sendo impedido por Deus de pecar. Essa história, cada caso é um caso, é o mesmo que dizer que é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, é o mesmo pecado. E se Deus disse não, Ele não vai mudar de ideia. Né? Não, ninguém pode. Mas você é especial. É isso que algumas pessoas querem entender como especiais. Permissão para burlar a verdade, a palavra de Deus. Não, mas a pessoa se acha diferente, se insinua diferente e vive de modo diferente e caminha para longe do Senhor Jesus Cristo. E como o próprio Lúcifer, às vezes acaba arrastando um bom tanto com eles, porque amam a mentira. Eu não sou propriamente um perfeccionista, eu não acredito nessas besteiras. Eu não acredito em perfeição nessa vida. Eu não considero sequer a expectativa, a possibilidade de perfeição nessa vida afronta o nosso conhecimento da humanidade e da palavra de Deus. Às vezes, como no caso de Moisés, perfeição em relação a um propósito. Como no caso de Abraão, perfeição em relação a um propósito. Mas em todas essas vidas nós vemos falhas, erros, pecados. Então, até eles, quando tiveram dúvidas, questionamento, erraram. Mas quando a Bíblia os trata como perfeitos, é perfeição em relação ao propósito para o qual eles foram especialmente chamados, vocacionados por Deus, para um trabalho, para uma obra, para um testemunho específico. Não se espera que as pessoas atinjam, de qualquer forma, algum nível de perfeição. Muito pelo contrário, conforme você aumenta conhecimento, você aumenta dores, tristezas, a intensidade do sofrimento das pessoas que têm um conhecimento maior acaba se intensificando, porque quanto mais luz é lançada sobre a vida da pessoa, melhor ela enxerga o que ocorre à sua volta e melhor enxerga em todos os aspectos, né? Sociopolítica, economicamente, espiritualmente, e isso traz dor, traz aflição, traz sofrimento. Porque a partir do momento que você toma conhecimento da verdade, você tem um compromisso com a verdade. Se você chegou ao conhecimento da verdade, é porque a verdade chegou até você. E fugir disso não é impossível. Aqui continua: então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido num manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações, e as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está descrevendo aqui de uma forma gloriosa, como já foi descrito em outros textos, em outros eventos, a vinda pessoal, física, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que reinará sobre toda a terra, sobre a humanidade que há. E os exércitos do céu acompanham, tanto anjos quanto os santos. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves em pleno voo pelo céu, em pleno voo pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus. Aqui não está falando da ceia, da bodas do Cordeiro. Ele está descrevendo a batalha que está prestes a ser iniciada e imediatamente vencida por Jesus Cristo. Tá? Nesse momento vi a besta
os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Ele exibe uma vinda como o Senhor glorioso, como majestoso e sublime rei, como que cavalgando um cavalo pronto para a batalha, já vencedor, tá? Os exércitos estão preparados. Aí acontece algo. Entretanto, a besta foi presa. A besta foi presa. E com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois, o anticristo e o falso profeta, os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Com a vinda de Cristo, imediatamente o anticristo e o antiprofeta, o falso Cristo e o falso profeta, são já lançados no lago de fogo. Todos os demais, todo o exército dos reis da terra que se reuniram para batalhar, diz a palavra de Deus, foram mortos. Foram mortos. Todos os demais foram mortos com a palavra que saía da boca que está da boca daquele que está montado no cavalo. Tá? Ninguém afrontará Jesus para sempre. As afrontas que o Senhor tem tolerado, os insultos que o Senhor tem suportado, a suposta demora no seu retorno é motivado pelo seu imenso amor e misericórdia bondade para com a humanidade pecadora, desejando que sejam salvos. Mas haverá o dia do basta. Haverá o dia do acabou. Quando ninguém precisará falar quem que manda aqui, quem que reina aqui, quem governa aqui. Todos saberão que é Jesus Cristo. Nisso observei que desceu dos céus um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. 1000 anos. Aqui eu estou junto com todos aqueles que acreditam que esse período é literal. Esse período é literal. Um longo período de 1000 anos em que Satanás será impedido de atuar contra a humanidade. Jesus Cristo estabelece o seu reinado sem nenhuma possibilidade de oposição. E dá àqueles que estiverem vivos a oportunidade de viverem livres da influência satânica. Por quê? Eu entendo que é o último teste para o que resta da humanidade. É a resposta ao último questionamento vazio. Mas e se não tivesse diabo? Então haverá um período em que o inimigo de Deus e da humanidade será impedido de agir. A falsa religião foi completamente destruída. O falso Cristo foi destruído, o falso profeta foi destruído. Entendemos que com isso a palavra de Deus declara que todas as falsas religiões foram destruídas. Todos os falsos cristos foram destruídos e todos os falsos profetas. Porque você tem o auge, você tem o apogeu, mas há sempre um séquito, há sempre um grupo que aguardou, que esperou e que lucrou com o estabelecimento do reinado do anticristo. Aí João continua aqui.
lançou-o no abismo, o Satanás, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário... Tá, vamos chegar lá. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Vi almas, os mártires, os santos, as multidões que morreram em Cristo, que morreram na fé, que já estavam com Cristo nos céus, com o Senhor nos céus. Ocorre aqui a primeira ressurreição. E nessa primeira ressurreição, aí sim, o texto aqui não fala, mas nós vimos no ensinos do apóstolo Paulo que nós os que estivermos vivos, quando Cristo aqui estiver para reinar, não precederemos os que dormem. Primeiro eles serão ressuscitados, seus corpos serão ressuscitados, eles vão se unir aos seus corpos ressuscitados e glorificados e reinarão com Cristo por 1000 anos. E nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados para o Senhor e seremos transformados. O arrebatamento em Apocalipse significa um evento único. A vinda de Cristo é um único evento, não tem 2 etapas, 3 etapas, não. A vinda é um evento único, solene, final. Aí eu lamento discordar, e não sou eu, não estou discordando por discordar, tá? Você pega aí todos os ensinadores, a imensa maioria dos mestres cristãos, todos creem sim nesse, nem todos creem nesse arrebatamento, mas todos os que creem no arrebatamento em si, será dos que estiverem vivos para serem transformados e juntos com os que ressuscitaram, reinaremos com Cristo. A questão da bodas, da festa, da alegria, a perspectiva é de uma duração eterna, porque nós estaremos para sempre com Cristo. E Cristo estará onde? Reinando aqui na terra. Reinando aqui na terra. Os céus desceram à terra. A vida veio até os que estavam mortos. A vida passa a reinar sobre os homens. Entretanto, olha aqui, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, não ressuscitaram, até que se completasse os 1000 anos. Depois de 1000 anos, aí é que os que não estavam em Cristo, os que não eram herdeiros da fé, da salvação, serão ressuscitados para o julgamento, para o juízo final. A questão do juízo de obras, ocorre tudo num só evento aqui. Cristo vem, os mortos em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos são arrebatados, ou seja, num só movimento, pelos anjos de Deus, trazidos até Cristo, recebendo imediatamente corpos glorificados, corpos transformados, compatíveis com a vida eterna, compatíveis com a comunhão eterna. A eternidade pode abranger vários períodos, e esse primeiro período de 1000 anos aqui, há uma multidão de salvos com Cristo, enquanto Cristo reina sobre a terra. Os profetas falaram sobre esse período, tá? Quando estivermos estudando os profetas, lendo os profetas, eles falarão desse período
de paz verdadeira, de prosperidade, de longevidade. A humanidade voltará a viver. A Bíblia declara que quem morrer com 100 anos morrerá jovem. Então haverá muita gente ainda viva, muita gente viva que não recebeu a marca da besta, que não era seguidor do anticristo, do falso profeta, tá? E essas pessoas continuarão vivas, continuará uma humanidade. Esse período de transição de 1000 anos é que dá um nó na cabeça de muita gente, né? É que dá, assim, gera alguma dúvida, alguma complexidade. E eu não vejo nenhum obstáculo, eu não vejo nenhum problema. Porque eu falo, a maioria desses intérpretes que não aceitam o que a Bíblia fala sobre o milênio, sobre Cristo reinando com os santos, reinando sobre uma humanidade, sobre a humanidade viva, humanidade como nós conhecemos agora, mas sem o poder do pecado, sem o diabo agindo, sem os demônios agindo. Uma sociedade, aí sim, não a do anticristo, que é um período curto, é um período de mentira, é um período de engano, é um período de erro. Essa de Cristo será um período de verdadeira paz, de verdadeiro júbilo, de verdadeiro crescimento. As nações verão o nosso Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia fala que ele governará sobre as nações, sobre os reis da terra, por 1000 anos. Aí vem a conclusão triste. A culpa não é só do diabo. O ser humano traz consigo uma natureza pecaminosa. E a despeito de toda a bondade de Deus, de toda a justiça de Deus, de todo o amor de Deus, a humanidade que permaneceu sobre a terra, na vida como nós a entendemos hoje, mas sem o diabo, sem os demônios, sem a injustiça, uma vida de governo justo, santo e amoroso, em que as pessoas viverão muito, como era no início. A Bíblia declara, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E uma vez solto da prisão, a Bíblia declara que ele, de novo, ele vai seduzir as nações dos 4 cantos da terra, e diz aqui de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. De novo, ele se viu derrotado e frustrado no Armagedon, 1000 anos preso, mas a índole do anticristo não me assusta. O que deixa evidente aqui é a má índole da humanidade, que apesar de governada por Cristo, ainda se deixará seduzir pelo maligno, ainda se deixará seduzir por Satanás. Aqui, ó. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. Esses eventos aqui, o diabo que as enganava, foi lançado, agora sim, ele é lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. A besta, o anticristo aqui. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então se abriu-se um outro livro. É uma visão, tá? Aí João vê o livro da vida, o livro, o rol,
Todos os povos fazem censo e registram os seus cidadãos. Os romanos tinham um registro. É um povo muito burocrático, de todos os cidadãos romanos. Há um paralelo aqui, o chamado Livro da Vida, em que está registrado o nome de todos aqueles aqui, ó. Então abriu-se outro livro, o Livro da Vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros de acordo com as suas obras. O julgamento final, o grande trono branco, é um julgamento pelas obras. O mar entregou os seus mortos, a terra entregou os seus mortos, né? E aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Desse julgamento ninguém escapará. Desse julgamento. Desse julgamento é sinônimo de condenação eterna. É uma maneira de deixar claro na mente dos cristãos que não haverá desculpas. Não há desculpa. Não há pretexto. Essa turma, mas eu fiz isso. Eu fiz aquilo. No passado. No futuro. Abandona essa ideia. Abandona as obras e troca isso por vida. Troca obras por vida. Passa a viver. Passa a fazer porque ama o seu Senhor e Deus. Passa a fazer porque essa é a motivação dos seus atos, da sua vida e do seu ser. Viva, aprenda a viver, não é tarde, não interessa qual é a sua idade. Para de ficar fazendo tabelinha de certo e errado. Hoje eu fiz isso certo, tic, eu errei, tá, e vai ter um saldo. Não cai nessa cilada, não cai nessa armadilha. A cada começo de dia peça graça, sabedoria, poder de Deus. E a cada fim de dia peça perdão pelos erros, pelos pecados, tá? Porque nós erramos, nós falhamos. Então não adianta tentar ficar como ninguém vai enganar a Deus. Tudo será exposto. Mas eu acredito que alguns que imaginam estar em Cristo só vão conhecer isso. Porque só estão satisfeitos em imaginar, né? Estão satisfeitos em acreditar por alguma razão, 3, 4, 5 pontos, 7 motivos, né? 13 exercícios espirituais ou qualquer coisa assim, mas cujas vidas não expressam o novo nascimento, a obra regeneradora do Espírito Santo. Um mau cristão, se é que essa palavra existe, está infinitamente em melhores condições diante de Deus do que um bom pecador, um bom ímpio. Ainda que sejamos cristãos com as nossas limitações, renascidos, regenerados, isso nos garante uma posição de alegria e felicidade eterna. Então, cuidado com a cilada das obras e obras e obras e mais obras. E aqui, essa parte se encerra antes de falar do novo céu e da nova terra e do rio de água da vida. Mas, como nós falamos já em questão de marcar ponto, marcar posição, não estou sozinho nesse pensamento, tá? Acreditamos no arrebatamento, que aqueles que estivermos vivos quando da vinda do Senhor Jesus, seremos arrebatados. Logo em seguida, a ressurreição dos que tiverem morrido. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para reinarmos com o Senhor e para nos alegrarmos em Cristo pela eternidade. Essa ideia amplamente, não é tão amplamente, mas é muito divulgada, né? Não é amplamente aceita, mas é amplamente divulgada, de que os cristãos serão poupados da tribulação, ou pelo menos de uma parte chamada grande tribulação, né? De um período mais intenso,
serão poupados através do arrebatamento, eu não consigo concordar com isso. Porque Deus nunca poupou os seus melhores. Jesus Cristo não poupou os seus melhores. O apóstolo Paulo até falava sobre isso nas suas cartas, que ele se via como que colocado para espetáculo, a maneira como o apóstolo Paulo viveu, sendo humilhado, espancado, preso, apedrejado, e finalmente morte por decapitação. O apóstolo Pedro e outros, mesma coisa, presos, perseguidos, e morte por crucificação. Pedro, André e todos os outros, talvez exceto João, que teve aparentemente uma morte por velhice, todos sofreram morte violenta. Centenas e milhares de discípulos, de cristãos, sofreram morte violenta. Eu não quero que você tenha morte violenta. Eu não quero que você sofra. Não é isso. Não é isso. Eu não estou torcendo pela desgraça, pelo sofrimento de ninguém. Eu estou dizendo que nós em Cristo, conforme amadurecemos, nos tornamos incompatíveis com esse mundo. Esse mundo não nos agrada. Não estou falando da paisagem, não estou falando das árvores, não estou falando dos animais. Sistema político, econômico, todos eles, não tem nenhum, esse é melhor do que aquele. Bom, isso você imagina. Porque tanto no Brasil quanto em qualquer outro país do mundo, o que sustenta os poderosos, os reis da terra, é o fato de que homens e mulheres aos milhões, todos os dias antes do sol nascer, levantam, tomam um cafezinho e trabalham o dia inteiro, acreditando num futuro melhor. São milhões e milhões trabalhando. Milhões e milhões de homens e mulheres todos os dias. E no mundo de hoje, trabalha-se dia e noite. Porque esse tal de sistema político, econômico, ou esse culto à prosperidade é um monstro insaciável. Trabalha-se dia e noite. Sexta, sábado, domingo, feriado. Todo dia, a maior parte da humanidade, dia e noite, trabalha, produz, acredita, espera, aguarda, confia em Deus. E uma minoria se delicia com o fruto de tanto trabalho. E cada qual em seu quarteirão do planeta diz que é o melhor sistema político e econômico que já foi criado. Então é a mesma mentira contada em todos os lugares. É o mesmo mundão dominado, sim, pelo maligno. É um mundo injusto, é um mundo cruel, é um mundo tirano, é um mundo insano. Porém, é um mundo que está debaixo da graça ainda do nosso Senhor. Há um mundo para o qual o Evangelho não só precisa, como pode ainda muito facilmente ser anunciado. E eu peço muito a Deus que a nossa geração, que não estamos no fim, ainda aguentamos aí algumas tijoladas na testa, algumas facadas nas costas, nós que permanecemos firmes no Senhor, eu peço a Deus que nós sejamos parte dessa geração que continuará semeando, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um bom domingo, retorno em breve para encerrar o estudo.